E se um grande conflito explodisse no Oriente Médio hoje? A gente vai analisar um cenário que, apesar de ser hipotético, é todo construído com base em análises bem reais de estratégias e vulnerabilidades. Vamos mergulhar em como essa situação poderia se desenrolar. Então, a nossa análise começa numa data específica, 28 de fevereiro de 2026. Sabe aquele tipo de conflito que fica ali latente, cozinhando em fogo baixo por anos? Pois é. Nesse dia, ele simplesmente explode. Um ataque massivo, super coordenado, que pegou todo mundo completamente de surpresa. E a partir daí, a velocidade com que tudo acontece é assustadora. Pensa só, 6h20 da manhã, horário GMT, começam a pipocar notícias de explosões em Teherã. Só 10 minutos depois, Israel já vem a público e confirma foi um ataque preventivo. Uma hora depois, o presidente dos Estados Unidos anuncia uma operação militar em larga escala. E antes mesmo das 9 da manhã, o Irã já responde. O primeiro contra-ataque já está no ar. Uma escalada vertiginosa. O objetivo aqui, mas a gente precisa entender, não era começar uma guerra longa e arrastada. A ideia era o oposto. Um golpe cirúrgico, rápido, decisivo. Um verdadeiro checkmate. O plano era literalmente decapitar o Estado iraniano, eliminar toda a liderança sênior de uma vez só. E olha, do ponto de vista tático, o ataque inicial foi um sucesso impressionante. O líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, eliminado. O ministro da Defesa, Aziz Nasrizzadeh, também. Comandantes da Guarda Revolucionária, o chefe do Estado-Maior. No total, cerca de 40 outras autoridades de alto escalão. Foi um golpe certeiro, bem no coração do regime. Então, a lógica parecia simples, né? Sem a liderança, o regime iraniano iria desmoronar. Era essa a aposta. Só que o que aconteceu logo depois, bem, simplesmente destruiu todas as previsões. A gente está falando de horas, em questão de horas mesmo, acéfalas. As forças iranianas lançam a Operação Verdadeira Promessa 4. E não foi uma resposta qualquer. A velocidade, a escala, a organização, tudo isso desafiou completamente as expectativas de quem atacou. E essa retaliação não teve nada de simbólico. Foi para valer. 14 bases militares americanas na região do Golfo atingidas. Instalações no Bahrein, nos Emirados Árabes, no Catar, na Arábia Saudita, no Kuwait, também atingidas. 3 petroleiros, tanto dos Estados Unidos quanto britânicos. E até mesmo o porta-aviões e o USS Abraham Lincoln foi alvo. Ali, naquele momento, ficou claro, essa guerra não seria nem um pouco rápida. E aí, o conflito muda de cara. Aquela ideia de uma vitória relâmpago simplesmente evapora. O que surge no lugar é uma fase muito mais brutal, muito mais longa. Uma fase de desgaste focada em esgotar o inimigo. Não só militarmente, mas economicamente também. Exato. O conflito se transforma numa guerra de atrito. E o que é isso, afinal? É uma estratégia onde o objetivo não é conquistar território, mas sim moer o oponente. É causar perdas contínuas de gente e principalmente de equipamento, até que o outro lado simplesmente não aguente mais e entre em colapso. É, no fim das contas, um jogo de quem tem mais fôlego. E é aqui que entra uma matemática bem, assimétrica, que é o coração da estratégia iraniana. De um lado, você tem a ofensiva com enxames de drones Shahed, que são relativamente baratos. Do outro, a defesa depende de interceptadores que custam uma fortuna. Pensa bem, um míssil Patriot custa 4 milhões de dólares, um THAAD 12 milhões. A ideia é justamente essa, forçar o uso dessas defesas caríssimas contra ataques baratos, até que o estoque de mísseis simplesmente acabe. É sangrar o inimigo pelo bolso. E quando a gente olha os números do primeiro mês dessa guerra de atrito, fica impressionante. Foram 83 ondas de ataque iranianas. Mais de 100 bases americanas e aliadas foram atingidas. Para se defender, foram usadas mais de 11 mil munições. E o custo estimado disso tudo? 26 bilhões de dólares. Em um mês. A pressão logística e financeira é simplesmente brutal. E essa pressão toda nos leva ao que talvez seja o ponto mais crítico da estratégia iraniana. Não é só sobre mísseis e bases, é sobre os pontos de pressão econômicos, as vulnerabilidades de toda a região do Golfo. O que a análise sugere é que o Irã identificou uma nova arma, talvez a mais poderosa de todas. E não é um míssil ou um drone, são os trilhões de dólares de investimento ocidental que estão concentrados bem ali, na infraestrutura crítica dos seus vizinhos. E atacar essa infraestrutura se tornou o verdadeiro objetivo estratégico.
E para entender o tamanho dessa vulnerabilidade, vamos pegar um exemplo: o Catar. Dá uma olhada nisso. 99% da água potável do país vem de usinas de dessalinização. 99%. É uma dependência quase absoluta de uma única tecnologia. E essas usinas, claro, são alvos gigantescos expostos bem ali na costa. E o problema não é só do Catar, isso é uma crise regional esperando para acontecer. No Bahrein, mais de 90% da água também vem da dessalinização. No Kuwait, 90%. Na Arábia Saudita, 70%. A gente está falando de milhões e milhões de vidas que dependem diretamente dessas instalações vulneráveis. Então, a pergunta que fica no ar é devastadora. O que acontece se as torneiras de 50 milhões de pessoas simplesmente secarem? O impacto disso, tanto humanitário quanto econômico, é honestamente incalculável. E tudo isso nos traz ao momento atual desse cenário hipotético, um impasse. Um impasse extremamente perigoso. De um lado, o esgotamento militar. Do outro, ameaças econômicas existenciais. O resultado é uma paralisia estratégica de altíssimo risco. E essa paralisia fica muito clara quando a gente olha para os mais altos níveis de poder. Veja a cronologia. Em 21 de março, os Estados Unidos emitem um ultimato de 48 horas para o Irã. Mas aí, dia 24, o prazo é discretamente adiado. Dia 26, adiado de novo. Fica óbvio que o custo de escalar a situação foi considerado proibitivo. Essa percepção de exaustão começa a vazar para a imprensa. Uma citação, atribuída ao então líder da oposição em Israel, Yair Lapid, resume bem o sentimento. Ele teria dito que as forças armadas estão esticadas ao limite e além. Uma fala que, segundo relatos, ecoavam o alerta do próprio chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel. E não é só uma percepção interna. Análises externas confirmam isso. Um respeitado think tank britânico, o RUSI, publicou que os estoques de mísseis interceptadores, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, estão em esgotamento crítico. E o pior, repor esse material levaria anos. Com esse escudo defensivo cada vez mais fraco, a situação no campo de batalha muda radicalmente. Começam a surgir relatos de que as tropas americanas na região tiveram que ser dispersadas de suas bases. Estariam sendo movidas para hotéis e outros locais improvisados, só para não virarem alvos fáceis. É uma mudança de postura total para uma posição puramente defensiva. E assim que essa análise se encerra, nos deixando com uma pergunta que é, na verdade, o grande dilema de todo esse conflito. Quando o objetivo deixa de ser a vitória e passa a ser apenas o desgaste do outro, será que existe um final possível? Ou a guerra simplesmente se torna um estado permanente de exaustão mútua?